Você sabia que antes mesmo de completar 7 anos, as crianças já estão construindo as bases do que elas vão acreditar sobre o dinheiro para o resto da vida? E você sabia que a maioria dos pais não faz a menor ideia de como falar sobre dinheiro com seus filhos? Aliás, você tem até dúvida. Dinheiro é coisa de criança. Se você faz parte desse honrado grupo de pais e mães, comenta aqui embaixo para mim, por favor, todas as suas inquietações, que eu quero muito entender e te ajudar. Porque vamos lá, sim, dinheiro é sim coisa de criança. E mais do que isso, a forma como a gente fala ou deixa de falar sobre dinheiro dentro de casa molda a relação que os filhos vão ter com o dinheiro ao longo da vida deles. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que a educação financeira começa muito antes do que a gente imagina, o que trava a maioria dos pais nessa conversa e como você pode começar hoje de forma leve, bem tranquila, sem precisar ser um especialista no assunto. Eu sou a Fabiola Rocha, especialista em educação financeira para famílias. Eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Eu já trabalhei em grandes instituições, como a SBC, Bradesco, XP. Sou formada em administração, eu tenho mestrado em empreendedorismo. Mas o que realmente me trouxe até aqui não foi o mercado financeiro, foi o meu filho. Foi a vontade de ver meu filho crescendo de perto que me fez trocar o mundo corporativo pela vida empreendedora. Foi ensinando meu filho, vendo o que funcionava com ele e o que não dava muito certo, que eu fui criando o meu método. E foi percebendo a dificuldade das mães ao meu redor em lidar com esse assunto, não só com os filhos, mas com elas próprias, que eu me encorajei a entrar nesse mundo. E foi aí que nasceu a Fab Talks, um projeto pensado para ajudar as famílias a construir uma relação saudável com o dinheiro, começando com as crianças. Aqui na Fab Talks a gente acredita que dinheiro também é coisa de criança. Mas vamos lá? Por que falar de educação financeira desde cedo? Ponto número 1. Antes dos 7, as crianças já estão construindo as bases do que vão acreditar sobre o dinheiro pelo resto da vida. E não porque alguém sentou e ensinou, mas porque elas observam, elas ouvem, elas absorvem tudo o que acontece ao redor delas. Quando a criança ouve, eu não tenho dinheiro para isso, ela não entende de finanças. Ela entende que o dinheiro é um problema, é uma fonte de tensão, que dinheiro é coisa de adulto, que dinheiro é coisa complicada. Sabe aquela máxima? Mãe, compra. Ai, filho, na volta a gente vê. E nunca tem volta. Na verdade, a criança fica sem respostas, fica sem entender, fica achando que a mãe é chata. E no mesmo dia, ela estiver pagando o combustível do posto de gasolina, a passagem da diarista, o pão na padaria. Como assim minha mãe não tem dinheiro? A geração dos nossos filhos, ela precisa de diálogo, ela precisa de respostas, tá certo? Ponto número 2. A educação financeira entrou na grade curricular escolar e agora faz parte, né, da BNCC. Isso é maravilhoso, um avanço. Mas você acompanha o que seu filho está aprendendo na escola? O que ele está aprendendo na escola está conectado com a realidade da sua casa? O que seu filho vê em termos de dinheiro dentro de casa? Vamos lá, sem julgamentos, tá? O ponto aqui é que esse assunto não é só responsabilidade da escola, é responsabilidade também dos pais. Que as coisas precisam estar conectadas. Senão a criança aprende uma coisa na escola e vê outra realidade dentro de casa. Não é para assustar, não, é para te encorajar a aprender junto com o seu filho. Ponto número 3. Quem aprende cedo tem uma vantagem enorme na vida. Uma criança que cresce entendendo que o dinheiro é uma ferramenta para realizar sonhos, que existem escolhas inteligentes e escolhas que a gente se arrepende depois, que guardar tem um valor, que gastar sem planejamento não tem. Essa criança chega na vida adulta com um ponto de partida completamente diferente. Poxa, eu e você, a gente não teve educação financeira na escola. A gente não teve oportunidade de começar a nossa vida profissional praticando coisas saudáveis, que teriam feito muita diferença lá nos nossos 40 anos, não é não? Agora imagine o seu filho aprendendo boas práticas na infância de forma leve, bem tranquila. Imagina seu filho guardando dinheiro, começando, né, cuidando dele desde o primeiro estágio, lá nos 20 anos, mais ou menos. Ele certamente vai chegar lá nos 45 já com algum patrimônio que ele próprio acumulou com a ajuda dos juros compostos. Olha que diferença da maioria de nós. Isso vai dar liberdade para o seu filho fazer
melhores escolhas lá na frente, ao longo da vida dele, porque dinheiro dá liberdade. E olha só, eu não estou falando de criar uma criança que é obcecada com dinheiro, não, tá? Eu estou falando de criar uma criança que sabe usar o dinheiro a seu favor. Então, por que a gente não ensina nossos filhos sobre dinheiro? A cuidar do dinheiro, a guardar o dinheiro, a gastar bem o dinheiro, a fazer dinheiro. Por quê? A maioria dos pais quer sim trabalhar esse assunto com os filhos. Mas como? Como se faz isso? Como se ensina um filho sobre dinheiro? Não é falta de vontade, sabe? É a sensação de não saber muito bem por onde começar. Eu também não entendi, não aprendi sobre isso. Como é que eu vou ensinar meu filho? E se eu ensinar errado? Será que minha criança já tem idade para entender essas coisas? Esses pensamentos são muito mais comuns do que você imagina. É o reflexo de uma geração que cresceu sem falar de dinheiro em casa. E a gente fica confuso no meio de tanta informação, né? A gente se compara com outras famílias o tempo todo. Fulano dá mesada, o outro dá um cartão de crédito, pouco dinheiro, muito dinheiro, atividades a serem cumpridas, notas a serem excedidas, bônus, penalidades. Ai, meu Deus, mas o que é o certo? Por onde é que eu começo? E eu quero te dizer uma coisa bem importante. Você não precisa saber tudo de finanças para começar a ensinar o seu filho. Você não precisa estar com a sua vida financeira toda organizada para começar a ensinar o seu filho. O que você precisa é estar disposto a aprender junto com ele. E às vezes ensinar a sua criança é exatamente o que vai te ajudar a construir a sua própria relação com o dinheiro. A criança te cobra comportamento que ela aprendeu. E isso te faz pensar 49 vezes antes de fazer alguma coisa diferente do que vocês combinaram juntos. Então, vamos ao que interessa? Como começar? Porque você já deve estar ansioso por aí. Eu separei 4 pontos de partida que qualquer família pode começar a usar, independente da idade da criança, da renda da família ou do quanto os pais já sabem sobre o assunto. Então, número 1, começa pelas conversas do dia a dia. Educação financeira não é para ser uma aula, ela começa na conversa de forma natural. Você sabia que essa fruta está mais cara essa semana? Vamos escolher aquela outra que está mais em conta? Ou no aniversário da criança? Meu filho, você ganhou um dinheiro de presente. O que você quer fazer com ele? Quer gastar? Ou quer guardar para alguma coisa que você quer muito? Não é uma aula, percebe? Assim, é uma conversa com a criança sobre coisas do dia a dia, é chamar a criança à reflexão. No outro dia, no supermercado com meu filho, ele queria ajudar e eu ia indicando os itens da lista, né, para ele pegar e colocar no carrinho. Filho, ó, nesse corredor eu preciso disso, naquele outro corredor você pode escolher lá uns pacotes de biscoito para o lanche da escola. E aí no corredor do pó de café ele me chamou. Ô mãe, qual a marca que você gosta? Daí eu falei, filho, eu não importo muito com marca de café, não. Para mim todas são boas. Então você pode escolher a marca que tiver mais barata. Mas eu já continuei a conversa. Ó, para o pó de café eu não tenho preferência, mas tem outros itens que eu sim prefiro uma determinada marca, por conta de qualidade, de durabilidade, uma embalagem mais resistente. Então, assim, o dia a dia é rico em situações para conversar com as crianças. Número 2, use o cofrinho como o primeiro professor. O cofrinho é muito mais do que um lugar para guardar moedinha. Ele é o primeiro contato da criança com a ideia de que dinheiro é uma coisa que se cuida, que se guarda, que tem valor. E quando a criança junta o dinheiro para comprar uma coisa que ela queria muito, ela aprende sobre paciência, sobre planejamento e a satisfação de uma conquista de verdade. E, gente, isso não tem preço. Agora, se a sua criança já é maior, substitua o cofrinho por uma conta, a intenção é a mesma, tá? Agora, ajuda o seu filho a definir um propósito para o dinheiro daquele cofrinho, daquela conta. No primeiro cofrinho do meu filho, ele começou a encher e disse que estava juntando para ir para o Beto Carreiro. Eu não cortei o barato dele, tá? Esse já era um projeto da nossa família, então eu combinei de juntar o dinheiro no banco e ele juntar o dinheiro no cofrinho. Depois a gente juntava tudo e ia viajar. Então, quando a criança define um objetivo para aquele dinheiro, toda a jornada começa a fazer muito mais sentido para ela. E ela vai fazendo escolhas inteligentes do uso do dinheiro ao longo dessa jornada, certo? Número 3, explica de onde vem o dinheiro, mas de uma forma simples.
Uma das primeiras perguntas que as crianças fazem é: por que você vai trabalhar? E essa é uma ótima pergunta. Eu vou trabalhar porque eu faço uma coisa que é útil para outras pessoas e elas me pagam por isso. É com esse dinheiro que a gente paga a casa, a comida, a escola, os passeios e ainda guarda um pouquinho para realizar os nossos sonhos. Simples. Sem drama, sem peso. E eu acho muito legal falar para os filhos que a gente faz dinheiro sendo útil para alguém. Eu não ganho dinheiro, porque é muito difícil para a criança entender por que é que o trabalho recebe muito mais tempo de dedicação dos pais do que as próprias crianças. E falando dessa forma com meu filho, eu percebo que ele sente um orgulho danado do meu trabalho. Ele vê que eu trabalho feliz. Isso é legal, porque ele vai buscar o trabalho dele lá na frente com muito mais propósito do que foi para a maioria de nós. Pensa nisso. Número 4. Deixe a criança participar de pequenas decisões financeiras da família. Criança que participa aprende. Criança que só observa tem sorte de se aprender, tá? Inclua a criança nas situações pequenas, de acordo com a idade dela, claro. Por exemplo, escolher 2 opções no mercado, decidir se quer usar o dinheiro da mesada agora, se ela vai esperar, entender quanto custa uma coisa que ela pediu. Participar, o que transforma a informação em aprendizado real. E supermercados são ótimos ambientes para esse exercício. Você pode, por exemplo, definir um valor para o seu filho, escolher itens do interesse dele. Ele vai ter que fazer escolhas porque não vai ter dinheiro suficiente para tudo. E isso é muito legal. E olha só, se você está me acompanhando até aqui e está gostando do que eu estou trazendo para você, já deixa lá o seu like e se inscreve no canal. Agora fica comigo que ainda não acabou não, tem mais. E você sabe qual é a verdade que mais importa nessa história toda? É o seu exemplo. Eu posso te dar todas as ferramentas do mundo, mas nenhuma delas vai funcionar se a criança ouvir uma coisa e ver outra. A criança aprende muito mais com o que ela vê, mais do que com o que ela ouve. Então, se você fala que é importante guardar dinheiro, mas sempre chega no final do mês e não sobrou nada, sua criança vai aprender isso. Se você faz compras por impulso e depois se arrepende, sua criança vai aprender exatamente isso. Se tudo que você compra em parcelas a perder de vista, sem controle, sua criança vai aprender isso. Agora, se você toma decisões conscientes, se comemora quando guarda o dinheiro, se você fala de dinheiro sem drama, é isso que sua criança vai aprender. Saber que eu sou exemplo para o meu filho me faz pensar muito antes de chegar em casa com qualquer sacolinha. O que eu comprei era realmente necessário? O que eu comprei era planejado? Essa compra não vai atrapalhar a realização do nosso projeto de família? O dinheiro não é só meu, entende? O dinheiro é da minha família. E não é para ser perfeito, gente, é para ser consciente. E quando você decide aprender junto com a sua criança, você já está dando a ela um presente que vai durar para a vida inteira. Educação financeira não é uma disciplina difícil, ela é uma conversa que você pode começar hoje. Uma pergunta, um exemplo, uma situação do dia a dia. Você não precisa esperar ter tudo organizado, ter lido todos os livros ou esperar a criança crescer para ter essa conversa. O melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é agora. E no próximo vídeo eu vou falar sobre quando é o momento certo para começar a falar de dinheiro com os filhos. Clica no sininho para não perder e eu te vejo lá.